refletindo, hein? Qual é a resposta certa? É aquela que funciona para você, nesta etapa da sua vida. A gente tem que aprender a ter discernimento de qual é o momento de cada coisa. Por exemplo, dá para ter uma vida confortável? Com certeza, podemos e devemos. Mas será que eu preciso ter luxo ostensivo? É a ponderar. Boas decisões vêm de ser razoável, flexível, boa comunicação e tudo isso dentro de uma boa história. Qual história é nossa, né? Porque a história é feita de uma sucessão de fatos. Quais são os fatos que estão nos levando para essa boa história da nossa vida? Então, que fato nós estamos construindo diariamente? Como nós queremos escrever a nossa história? Fatos que já aconteceram antes não precisam ser repetidos, especialmente se a gente aprende com tudo o que passou. Então, é interessante a gente fazer análise escrita, não só pensada, debatida, mas vamos escrever e fazer uma lista de aprendizado? Bacana, né? Esse histórico recente que nós temos revela condições atuais, mas não necessariamente tem que se repetir no futuro. O histórico recente me dá o aprendizado de agora e eu decido o que levo e o que não levo para o futuro. A gente vai ter que ver assim algumas coisas como referências, o que nós vamos manter como referência, o que não é mais referência para mim. Isso não vai determinar o futuro, do que vai determinar o futuro são as nossas decisões. Não dá para confiar demais no passado. Porque sempre foi assim, né? Cuidado com essa frase. E eu tenho que inovar, inclusive no meu proceder, no meu comportamental, no meu emocional, no meu espiritual. Então, a gente conversa com historiadores, né? Os relatos deles consideram sempre que há mudanças estruturais. Em algum momento, fatores relevantes que vão proporcionar mudanças significativas. Que ótimo! Está na hora realmente de fazer uma mudança. E você, que momento que vai dar aquela coragem de parar, analisar tudo isso, refletir sobre tudo que a gente está conversando e fazer as mudanças que temos que fazer. A capacidade de pôr em prática a nossa visão é fundamental para esse futuro acontecer hoje, ele começa hoje. Tem que apreciar a jornada da construção do futuro, mas começa hoje. Então, hoje é o melhor dia. Então, aprecie essa jornada que é hoje. Desde que eu faça, atue, pense, planeje, execute dentro do propósito do que eu fui chamada. Eu acho que muita gente tem visão e pouca gente executa a visão. Quando a gente vai conversar, o propósito dele é um e ele está fazendo outra coisa no dia a dia. Por isso que no planner, quando a gente constrói, a gente coloca um título em cima do planner. Qual é o seu propósito? Aí depois a gente coloca preenchendo o planner as atividades coerentes, concernentes àquele propósito que a pessoa tem. Senão fica assim um planner cheio de atividade, a pessoa mega ocupada, mas e aí teu propósito? Tipo, como se tivesse desconectado, como algo que tivesse acontecer no futuro sozinho. Não, eu construo hoje esse futuro, esse propósito. Quanto mais rápido a gente praticar o propósito, melhor para todos nós. Mais o sentimento de autorrealização. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, que é o meu chamado. A gente tem que pensar nessa tarde de investimentos sobre várias coisas. Agora, voltando para um item aqui de fundos mútuos, né? Um fundo de curto prazo, médio prazo, é interessante. As ações que eu vou escolher podem até estar no topo, mas o preço vai ser mais caro na hora de adquirir. Então, tem que ver o momento da gente comprar. A evolução do investidor, a evolução mental do investidor, o que é? Ele adquirir uma aversão à perda. Ele sabe que o risco existe, mas ele vai tomar todos os cuidados necessários para evitar ao máximo as perdas. E focar e direcionar a sua energia, a sua postura, a sua habilidade, que são únicas. E quais são, você sabe? Para esse alvo de investimento, que o investimento tem que estar alinhado a propósito, como tudo que a gente faz na vida. Toda energia nossa tem que vencer o ambiente e a situação em que nós estamos. Eu não posso me deixar ser vencida pela condição, pela situação, pelo ambiente, pelas pessoas. Né? O Todo-Poderoso que habita em nós é maior do que tudo isso. Então, se tiver uma situação adversa, nós temos que vencer essa situação adversa ou sair dela. Inclusive, a gente fala assim, como é que eu vou persuadir o meu ambiente, né? Conduzindo, como é que eu vou conduzir? Você vai ter que ser a pessoa que decide mudar. Se os outros não querem mudar com você, mude você. O princípio do contraste traz decisão mais rápida. Então, faça um contraste com hoje, com o que você quer ser. Tem alguma coisa a ver? Não. Então, começa o movimento de mudança agora. Aí tem que ter coragem. Preparo? Mas não passa a vida toda se preparando, isso nunca vai acontecer. A gente pensa assim, como é que eu vou fazer os meus investimentos renderem mais? Veja,
o que você está entregando no dia a dia. Esse conteúdo que você entrega, que faz parte dos teus investimentos, dos teus ativos, né? Quem vende produto e serviço, ele vai ter que ser excelente. Porque se ficar parado na prateleira, não vender, não resolve não, tá? Tudo que você faz de produção, ele vai ter que ter um sistema de vendas fortíssimo para monetizar, para acontecer. Senão, como é que vai investir? Sem dinheiro para investir, né? Se você está com dinheiro só para sobrevivência, para o básico o tempo todo. Então, vai ter que criar um extra money, um dinheiro inteligente para você fazer a parte do investimento. É nessa etapa que a maioria dos brasileiros não alcança, a parte do investimento, e a gente está tentando ajudar com um pouquinho dessas dicas aqui. Eu posso, sim, me tornar uma influenciadora e transformar vidas. E você? A gente tem uma técnica de ouvir, mas tem que ser uma audição qualificada, porque essa audição qualificada gera credibilidade, gera conexão. As pessoas sentem quando você está ouvindo de verdade porque quer ajudar e não só porque está pensando no que você vai responder, não julgando, mas filtrando tudo que você está ouvindo e vendo onde que a gente pode colaborar com o outro. Se a gente consegue mapear a situação do outro, o problema do outro, a causa, fazer as perguntas para descobrir a raiz do estado atual de cada pessoa, a gente vai poder ajudar sim a destravar e desbloquear. E a gente pode fazer isso junto, cada vez que a gente tiver um tempinho para se encontrar. Nós temos, assim, algumas implicações de você decidir e não decidir. O que é não decidir? É não fazer nada. Os dois vão dar consequências. Decidir vai dar consequências boas, não decidir vai dar consequências ruins. Então, é isso o recado de hoje sobre investimentos.